Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos iniciando o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos deixar aqui no início do programa para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. E os queridos ouvintes que quiserem entrar em contato através do telefone, é só discar no 0800 97 95011. 0800 97 95011. Queridos ouvintes, ligue lá na Rádio Boa Nova, dê sua opinião sobre o programa, sugestões. Vamos, entre em contato. E também queremos deixar aqui o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova, vocês podem também ter informações lá no site da Rádio Boa Nova. Ou então pelo telefone 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos aqui novamente com vocês. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 do livro A Faxina. E o título é A Irmã Sebastianinha. Jairo, o Marcelo fala que estava lá de volta com os trabalhos, né? Uhum. E que transcorriam com assim, muita gente lá no Albergue Maria de Nazaré. E ele fala aqui que um grupo enorme de irmãos afluíam em busca de um lenitivo para seus muitos padecimentos vividos. Jairo, esse lenitivo para os seus muitos padecimentos vividos me passa uma ideia da seguinte forma, que aqui no plano físico nós vivemos esses padecimentos. Isso. Né? E nós viemos de uma cultura que, ao morrer, ao passar por outro plano, que isso se alivia, que essas buscas, essas questões se aliviam. E muitos, né, creem que até que acaba as dores, partiu desse plano, acabam-se as dores, acabam os tormentos. Existe até a expressão, né? Descansou. Né? Isso mesmo. Aí o fulano, ele descansou. Jair, aí vem o desencarne. E a gente vê que não descansou nada, que os problemas continuam os mesmos. Jair, isso deve trazer um sentimento assim, de decepção muito grande para quem desencarna. Porque aí nós estamos, vamos dizer, lidando, né, nessa situação aí com espíritos que já estão no ambiente psíquico da colônia Albergue Maria de Nazaré, não é? Sim. E estas pessoas, elas vão afluindo, né, aos vários locais em busca de socorro. Socorro esse que traz para eles algum lenitivo. Quer dizer, as demandas são as mais variadas possíveis. São dores, são sensações do desencarne, são saudades atrozes, não é? São complicações psíquicas, não é? E várias outras situações. Ora, mas nós temos que lembrar que estas pessoas aí, essas individualidades que o autor Marcelo Rios cita, são individualidades que já estão sendo socorridas, né? Sim. Aí já é um ambiente assim, organizado, né? Um ambiente, vamos dizer assim, bem equipado, né? Mas existe uma infinidade de outras individualidades que estão, não é, em outros ambientes que nós chamamos de erraticidade, né? Estão dentro de outros ambientes que nós sabemos que são formados de níveis psíquicos de grandes sofrimentos, não é?
Então, vale a pena essa atenção aí. Ele está se referindo a espíritos que já estão dentro da colônia albergue Maria de Nazaré. Que saíram já de dimensões mais densas, né? Daqueles nichos de sofrimento amplo, né? E já estão aí, pelo menos, procurando socorro, né? Sim. Mas, Jairo, mas mesmo assim a gente vê que esses que foram socorridos, muitos não têm noção nenhuma. Né? Não tem noção nenhuma de transformação. Ou seja, perderam o corpo físico e estão agora vivendo no plano de espíritos. Isso. Eles não têm essa dimensão. Ainda não tem. Mas por não ter essa dimensão, as dores não aumentam, já. Também, você sabe onde que eu quero chegar? Não fica superlativo aquelas chagas que eles já trazem? Sim, fica, né? Elas aumentam e elas, vamos dizer assim, até doem mais, né? Em função desse não conhecimento, né? Em função ainda deles insistirem em manter estas sensações bastante, vamos dizer assim, terra a terra, né? Sim. Bastante materializadas, certo? É diferente, né? Sim. É diferente. Aqui no caso no capítulo anterior, que nós vimos os esponjas vivas, tem aquele torpor do vício. Isso. Isso vai levando a realidade. Uhum. Vai sendo escondida essa realidade. Realidade, já é um outro problema, porque a hora que despertar, isso, né, nós vamos ver o tempo enorme que foi perdido. Isso. A primeira questão que eu acho que se levanta é essa, o tempo que foi perdido. E esses companheiros aí, né, na grande maioria, esses que estão ali sofrendo, né, as suas complicações com o álcool, tem uma outra questão, que eles vão ser atendidos no hospital, vão ser tratados, eles passam por apoios psicológicos, preparações, cursos, isso e aquilo, mas esse álcool impregnado na tessitura perispiritual, ele só vai ser reduzido e só vai ter fim, não é? Após essa individualidade aí retornar, né, ao filtro material, não é? Ou seja, a nova ou novas encarnações, né? Sim. Até que isso possa ser totalmente absorvido. A questão... Pelo corpo físico. Sim, o corpo agiria, então, como um filtro. Como filtro, isso mesmo. Aquele, né, sem propaganda nem nada, mas aqueles filtros, a gente vai entender isso quando a dona de casa, ela passa um café, né? Tem aqueles filtros de papel, não é? Sim. Ela joga água ali, a água está toda, não é, suja com o pó ali do café, não é, e tudo. E ela, às vezes, tem que passar aquela água ali várias vezes por um filtro de papel, não é? Para que aquele café, aquela água ali seja bebível, né? Sim. Ela possa ser ingerida com tranquilidade, sem borra, sem sujidades, nem nada. E o corpo físico, nesse caso, ele vai desempenhar o mesmo papel, o mesmíssimo papel, não é? Por isso que nós vamos ver, por exemplo, às vezes as pessoas falam muito assustadas assim, nossa, mas o fulano nunca fumou e está com câncer de pulmão, ou nunca bebeu, está com câncer de esôfago, de estômago, de fígado, disso e daquilo, não é? Não. Nunca bebeu, ou nunca fumou, ou isso e aquilo. Mas já fumou que chega, já bebeu que chega, né? Então, ele reencarna, né, cumpre ali o seu papel, e o corpo também vai cumprindo o seu papel de filtro, não é? Nesse processo, espírito, perispírito, corpo físico. Não é? Enquanto isso, né, e isso vai se repetir, às vezes, por várias vezes, não é? Até que
esse espírito ele esteja, esse perispírito esteja limpo, o que vai permitir a ele aportar em dimensões mais auspiciosas. Jário, mas é difícil de ver, né? O câncer, então, é a cura. Não. Aliás, tem um livro muito interessante, não é? Que chama assim, A Doença como Caminho. Não é? Uhum. A bem da verdade, a doença ela é a grande medicação do ser. Não estamos aqui fazendo apologia da doença, falando que todo mundo tem que adoecer, não é isso. Mas quando nós enfrentamos, né, as pessoas enfrentam as suas doenças aí e tudo, e às vezes, né, são até fisicamente vitimadas, não é? Mas dentro daquele processo ali existem profundos tratamentos. Sim. Não é? Eu lembro uma vez, nós tínhamos uma participação num hospital oncológico. E ali trabalhávamos com um, com outro, aquele negócio todo. E eu tive, né, a gente vai se afeiçoando aos pacientes, um aqui, um ali, não é? E senta, bate papo, né? E a função do psicólogo é essa, é colocar as pessoas para cima, ajudar as pessoas a enfrentarem aqueles momentos adversos, né? E com isso, você também vai criando laços, né? Sim. E tinha um senhor chamado senhor Francisco, e esse senhor, ele tinha um câncer na boca, um câncer que já estava muito evidente, né? Nos lábios, né? E eu conversava com ele e conversava, estimulava e julgava ele para cima e que isso e que aquilo. E eu tomei assim um carinho, uma relação profunda com esse senhor. Bom, para a nossa alegria, não é? Aquilo estabilizou e vou te falar a verdade, que fechou, não é? Uhum. E ele teve alta, não é? Ele teve alta, no dia da alta dele, foi um dia, né, vamos dizer assim, atípico, uma felicidade pela alta e uma tristeza pela partida do amigo, né? Porque você se vincula às pessoas e depois elas têm alta, vão embora e muitas vezes você não tem nem mais notícias delas, Sim. né? Bom, então, os tempos passaram, né? E a gente trabalha, vai daqui, vai dali, bererê, bererê. E aí, bererê, bererê em mineirês, né, Sônia? Vamos falar com os amigos, porque senão eles falam assim, mas o que é isso que esse já fala de bererê, bererê? Não, é bererê, bererê, é o tempo passando. Isso faz parte do dicionário mineirês, né, Sônia? Então, não é? O tempo estava passando, o bererê, bererê, né? E a coisa foi. E aí, chegamos num determinado ponto, eu estava lá um dia, quando eu olho numa cama, ao seu Francisco lá, né? Com a boca toda alterada. Lá no hospital. Lá no hospital. Uhum. Ele tinha, o tempo, né? Sim. Já tinha passado. Isso. E ele estava novamente internado. E eu o vi, ele já estava com os olhos assim, midriáticos, né? Todo meio apagados ali, né? Aquilo me deu uma tristeza só, e eu tive que buscar forças lá no fundo da alma para me aproximar dele, dar nele um abraço e ainda manter palavras de incentivo, porque esses momentos são difíceis, né? Sim, é muito E difícil. aí eu cheguei, falei, São Francisco, o senhor aqui, e ele não estava nem conseguindo falar direito e apontou para a boca. Eu falei, nada, isso aí já passou uma vez, passa duas e não sei o quê. E ele fez um sinal para mim que não, sabe? E aí pronto. E eu fiquei abatido o resto do dia. Aí eu fui para casa e à noite eu tive um encontro espiritual com ele, sabe? Numa circunstância que, né, não vou nem explicitar aqui, mas nesse encontro espiritual, ele disse para mim assim, Jairinho, não fica chateado. E eu falei, mas por que, seu Francisco? Né? Eu estava tão bem e tudo. Ele falou assim, não, quanto mais eu pioro lá,
mais eu melhoro aqui. E eu observei, né? Aí eu olhei para ele assim, não é? Vamos dizer assim, perispiritualmente, né? Observando aquele local da boca que estava todo devastado, todo ferido, todo comido, era simplesmente um ponto assim meio rosa. Sabe quando tem uma espinha no lugar? Né? Estava ali. Então, aquele corpo, ele estava servindo de filtro, né? Na cura daquele perispírito. Isso. Não é? Isso mesmo. Ai, Jário, seria tão bom se a gente tivesse essa visão, né? Ah, mas eu acho que nós temos, principalmente nós, as pessoas que somos adeptos aí, né, da doutrina dos espíritos e temos a oportunidade de ler tanto, de estudar tanto e a oportunidade de, às vezes, estarmos com os espíritos amigos em diálogos assim extremamente fraternais e instrutivos, eu acho que nós temos plenas condições de começarmos a enxergar a doença de uma forma diferenciada, né? Isso mesmo. Não a doença como sofrimento, Isso. mas a doença como caminho, né? Isso. Como uma grande bênção, uma dádiva mesmo para todos nós. Lembrando aqui que o trabalho das associações médico-espírita tem desenvolvido são um trabalho assim, magnífico, trazendo muita contribuição para termos consciência disso, né? Os trabalhos, né, das AMES, né, são trabalhos muito importantes. Eu sempre acompanho o movimento espírita aqui em Minas Gerais, muito especialmente em Belo Horizonte, e tenho visto, né, diversos encontros com a temática maravilhosa que são promovidas aí pela AMING, né? Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né? Aí com as presenças principalmente do Dr. Roberto Lúcio, né? Dr. André, tem o Jaider, né? Também, e o Dr. Eli, não é? E grandes nomes aí que têm, assim, colaborado para que essa doutrina espírita realmente viva a dimensão científica que ela merece. É isso mesmo. Não é? Jário, Marcelo fala que muitos lá vivem mergulhados nas muitas dores de ordem pessoal. São as saudades a lhe corroerem a alma, os fios grossos dos arrependimentos, os processos lastimosos da culpa ou a inconsciência dos acontecimentos que o cercam. Aqui, Jário, aí você me lembra o que você disse anteriormente. Ali, eles já estão sendo assistidos. Uhum. Por estarem ali sendo assistidos, eu acredito que a dimensão mental deles passa a ser outra do que quando tinham numa região mais densa. E se avolumam essas saudades, esses arrependimentos. Isso procede, Jairo? Procede. Vão se avolumando, porque nós vivemos, não é, de reflexões, né? Quando Emmanuel coloca a mente como sendo um espelho da vida, né? Um espelho que capta e reflete, essa é a grande postura mental, né? Num determinados momentos nós estamos captando, no outro determinado momento nós estamos refletindo, né? E é entre a captação e a reflexão que nós realmente tomamos o que nós chamamos de consciência, né? Ou seja, esse contraponto entre a captação e a reflexão é que abre em nós esse processo de consciência. E, à medida que esse sofrimento vai se tornando agudo, né, há também, em contrapartida, ainda que forçosamente, uma tomada de consciência por parte do ser. Ô, Jário, a gente tem, nas literaturas espíritas, temos visto que aqueles espíritos mais arraigados à maldade, eles se prendem muito nisso, muitas vezes, para não ter uma consciência de si mesmo. Justamente. Aí é melhor eles ficarem
se alimentando da maldade, dessas que nós chamamos de trevas, né? Do que ter consciência de si, porque a consciência de si, a consciência da criatura é muito dolorosa. Justamente. É muito dolorosa. Então a gente vai escamoteando isso para uma outra área. Justo. Ô, Jário, eu acho que eu vou fazer psicologia, viu? Psicologia dos espíritos. É verdade. Eu acho que né? Uma ciência uma ciência linda, né? E eu acho que não por ser um praticante, né, da psicologia, mas eu acho que ela é a grande ciência do futuro, né? Na medida em que não que os tratamentos fisiológicos vão desaparecer, mas pouco a pouco as pessoas vão entendendo que a saúde fisiológica ela está intimamente ligada e muitas vezes até inserida na saúde psicológica, né? Isso mesmo. Então, é uma ciência que tem uma perspectiva de futuro cada vez maior. Isso mesmo. Já, porque a partir do momento que a gente tem consciência mental, né, fica mais fácil a vida. Justamente. Né? A partir desse momento, as coisas fluem mais naturalmente. Há pouco tempo agora eu fui convidado para fazer uma palestra. Ô, Jário, eu vou ter que te interromper. Vamos fazer um pequeno intervalo. Intervalo, né? Mas antes eu quero deixar aqui para vocês o nosso MSN. Programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. Repetindo, Programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para vocês o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Para vocês terem acesso ao nosso blog, é só acrescentar /blog. Faz uma visita lá no blog, vão lá conhecer o nosso lançamento, o livro Quilombo, Calabouços de Almas. Nesse livro, esse romance, vai contar uma história maravilhosa de Pedro Zumbaia, que parte da África e a trajetória dele, da África até Sabará. Vale a pena vocês conhecerem essa trajetória e mostra que os verdadeiros calabouços são os calabouços mentais. Vamos conhecer, dá uma passadinha lá no nosso blog, é www.itapuãeditora.com.br/blog. O nosso lançamento é Quilombos, Calabouços de Almas. Procurem ver lá no nosso blog, tem o release, qualquer coisa também, entre em contato com a gente, nós mandamos para vocês. O nosso endereço é vendas@itapuãeditora.com.br. vendas@itapuãeditora.com.br. Através desse e-mail eu mando para vocês o release do livro Quilombos. Jário, nos conta a história da palestra, por favor. Nós estávamos, nós tivemos um convite para fazer uma palestra. E aí, era até um tempo maior, tipo um pequeno seminário. E a pessoa nos falou que ela gostaria que o tempo fosse a tomada de consciência do espírito, não sei o quê. E, aliás, as pessoas gostam de um tema, assim, bonito, né? Assim, uma coisa muito plástica, né? E aí eu pensei, assim, né? O que é a tomada de consciência, né? E a pessoa, pensei, mas o que você está objetivando? Essa tomada de consciência, essa abertura do ser, o ser cósmico, que o ser universal. Eu falei, isso não é minha praia, não. Pensei comigo, né? E aí foi assim, pois é, mas tomada de consciência, eu falei assim, olha, para mim, né, a tomada de consciência do ser é quando, né, ele começa a ensaiar os primeiros passos, né, principalmente na necessidade de combater o egoísmo e a vaidade em si, não é? Para mim, isso aí já é um processo de tomada de consciência. Aí a pessoa fala, não, mas eu não quero que você fale isso, eu quero que você fale sobre o campo astral, né? Eu falei, olha, infelizmente, então você vai convidar outro, porque eu não tenho muito
essa prática, não é? Por quê? Porque tomada de consciência é uma coisa muito bonita de falar, né? Mas é uma coisa extremamente complicada de pensar e complicada de colocar em prática, na medida em que nós estamos muito preocupados em levar esta tomada de consciência para o macro, né? A tomada de consciência universal, a tomada de consciência. Não, a tomada de consciência, ela é em si, né? Ou seja, é dentro de você, na medida em que você comece a se ver como parte integrante da harmonia universal. É ou não é? Da Sim. harmonia universal. Mas ela não começa no universo, ela começa em você, no que a gente chama de em si, não é? É você se posicionando de uma forma diferenciada como ser no mundo, não é? E estando no mundo, mas não pertencendo ao mundo, não é? Ou seja, dando o seu recado como um ser encarnado, mas trabalhando, né, o desatamento de nós, né, o desatamento de si mesmo, né, nestas materialidades que nos circundam. Isso é tomada de consciência, não é? Ela não começa no macro, ela começa em você mesmo, não é isso? Sim. Não é? E aí sim transcende. Aí sim, né, nós vamos chegar a um processo de transcendência, não é? Mas é um processo lento, gradativo, né? Um processo de muito trabalho, de muito empenho, de muita dedicação e, diga-se de passagem, né? De muitas lágrimas também. O Marcelo fala aqui, Jairo, nesse capítulo, que por aqui vamos aprendendo aos poucos que a disposição interior, que é isso que você está falando, é requisito básico para participarmos de qualquer atividade. Sim. Sendo necessário colocarmos o coração onde está o trabalho, ou seja, onde estão as nossas emoções. É basicamente isso que você falou, né? Justamente. Sem você se colocar de coração, não existe avanço. Pode existir uma fantasia, pode existir um comodismo, pode existir um mascaramento da situação, um faz de conta, mas progresso em si não existe. Uhum. Não existe. Eu acho interessante quando o Marcelo fala aqui, Jairo, sobre a boa vontade. Ele fala, boa vontade é energia. E é sempre necessária para o trabalho com Jesus. Uhum. Então, nós temos essa boa vontade de nos conhecermos, né? De ver onde são nossos pontos fracos, trabalhar isso. E para isso, mas mesmo para esta autoavaliação, precisa de amor. Sim. Né? Sim. Precisa de entrega, né? Sim. Precisa de entrega. Por quê? Porque nós estamos, quando eu falo as coisas, eu não falo julgando os nossos ouvintes, ou A ou B. Eu estou falando de mim, né? Eu estou tentando passar aqui a experiência pessoal, né? Eu digo assim, nós estamos sempre tentando ludibriar a nós mesmos, né? Tentando maquiar as situações e manter este auto-engano que nós viemos nele. Esse faz de conta que é milenar nas nossas experiências, não é? Uhum. Ou seja, viemos já de uma trajetória imensa brincando de evoluir, né? Trocamos de corpo, trocamos de corpo, trocamos de corpo, como nós trocamos de camisa, não é? Há pouco tempo eu estava observando numa casa que eu frequento, e lá, antes de começar as reuniões, as pessoas têm o hábito de cantar aqueles hinos, né? Uhum. Então, eu vi lá, hino a Dr. Bezerra, hino a Zé Grosso, hino a não sei o quê, hino a isso, hino aquilo, e toda vez tinha aquele hino ao irmão Palminha, né?
Irmão Palminha, sublime mentor, né? Aquele hino. E as pessoas cantavam deslumbradamente, né? Aquele hino, Irmão Palminha, Irmão Palminha. Eu falei, gente, o trem aqui é bom mesmo, né? Aí, minha filha, num determinado dia, lá, não é, numa reunião em que estava presente grande parte, né, dos trabalhadores ali, não é? Eis que manifesta, não é, o irmão Palminha. Para a infelicidade dele, eu acho que é a infelicidade dele. Do Palminha? Ele não foi feliz. Pra que foi baixar? Ele avaliou errado as possibilidades dele. Jair, não era hora de baixar? Ele foi falar para os médios, de mediunidade para os médios. Ah, minha filha. E a hora que manifestou que o pessoal sentiu que era ele, né? Todo mundo, eu vi que virou assim. Aí ele foi falar sobre médiuns e mediunidade, sabe? Ah, minha filha, quando ele começou a falar sobre a responsabilidade dos médiuns na preparação para as reuniões, quando ele começou a falar sobre a necessidade dos médiuns abster-se de bebidas alcoólicas, da necessidade dos médiuns de fazer um regime, né? Da boca, mas da boca assim, das palavras, não é? Melhorar, né? As palavras, as conversas, depurar o pensamento, a importância da postura do médium para as comunicações espíritas, não é? Aí o irmão Palminha, desastradamente, me permita falar assim, foi falar da alimentação, a necessidade que os médiuns têm de melhorar a alimentação, porque ela é um impeditivo, muitas vezes, nas reuniões, para as comunicações que ele chamou de comunicações mais finas, isso e aquilo, não é? Olha, quando terminou, várias pessoas me perguntaram assim, Jair, será que isso é o Palminha mesmo? Eu falei, mas por que você está duvidando? Jair, isso é muito interessante, que isso acontece toda hora. Eu falo, parece brincadeira, mas assim, parece, esse Jair fica pensando coisa lá para ele inventar, mas são coisas que a gente vive, Sônia. Não é? Às vezes era só a energia do pensamento de Palminha. A pessoa falou comigo assim, alguns falaram comigo assim, será que foi o Palminha mesmo? Outros falaram assim, será que isso não é animismo do médium? Não, pode ser também um obsessor vestido de Palminha. E um chegou, me chamou no canto, né? Eu falei, gente, aí ele me chamou lá no canto, um senhor e tudo, ele falou comigo assim, olha, abri mão da minha cervejinha, eu não abro. E não sei o que eu falo. Eu só tenho que falar isso, não é comigo, não. Só fala isso com fala com o obsessor Palminha, que aí passa a ser um obsessor. Esse, inclusive, quando começava a cantar o hino pro Palminha, ele faltava ficar de pé, de tanta... Ficava em êxtase. Foi o que mais rebelou contra a mensagem. Quer dizer, pensa bem um trem desse... Eu tenho certeza que o Palminha agora, quando for pensar em dar uma mensagem lá, ele vai pensar 2, 3 vezes. Não. Ué, ele causou um desagrado, minha filha, que não foi fácil, não. Ele não vai ter a mesma empolgação nos cânticos. Não vai. Eu notei que a hora de cantar o hino dele, a coisa ficou mais xoxa. Ele perdeu o voto aqui na casa. Ô, Jário, mas é a coisa mais interessante. Somos nós com relação às mensagens espirituais. Jairo, se não agrada, aquela mensagem não nos agradou, nós colocamos tudo enquanto é defeito no espírito, Jairo. Verdade. Nossa! Eu já ouvi também uma vez, quando não falam, o espírito passa uma mensagem, qualquer pessoa de fora vê que é uma mensagem muito interessante. Mas aí, como serviu para aquela pessoa ou para uma outra pessoa, a pessoa fala assim, isso é coisa do médium. Ai, meu Deus. É verdade. Não é? Ontem uma pessoa me mandou um e-mail, sabe? Até achei interessante, porque é uma preciosidade. E eu sou um fã
ardoroso, né? Um estudante ardoroso de Emmanuel, né? E fico muito feliz quando me chegam mensagens de Emmanuel, mas mensagens assim que eu nunca vi, às vezes, em livros, sabe? Essas mensagens que são assim, sui generis, né? Sim. Que, não sei, às vezes não foi compilado em livros, não sei o quê. Então, eu recebi ontem uma mensagem do instrutor Emmanuel e ela, me parece, não estou com a memória aqui afiada, mas me parece que ela data de janeiro de 1939. Né? Você vê que põe tempo nisso, né, Sônia? Janeiro de 1939. E nessa época, o espírito Emmanuel, ele fazia um amplo comentário sobre o carnaval. Sim. Sabe assim, sobre a situação psíquica, os conceitos, né, as coisas que envolviam ali o carnaval. E essa pessoa, ela colocou no e-mail para mim assim, Jairo, você não acha que essa mensagem, ela foi para a época e que hoje ele daria uma outra mensagem? Sônia, eu posso dormir com um barulho desse? Não tem como, não. Não tem como. Não é? E a pessoa vai falar assim, não, porque o carnaval hoje é outro. E Emmanuel, ele falaria de outra forma. Né? Aí eu li a mensagem, sabe, li, reli. Até agora, eu já devo ter lido esta mensagem umas 8 vezes. Sim. Certo? Para mim, porque o pensamento de Emmanuel é muito profundo. Sim. Né? Você tem que entendê-lo nas entrelinhas. E, a bem da verdade, eu acho que hoje Emmanuel, ele falou para hoje a mesma mensagem. Né? Agora, ele não está falando para ninguém não pular carnaval ou não fazer parte de carnaval, isso e aquilo, não. Né? Até se puder, eu até gostaria de trazer essa mensagem na semana que vem para a gente lê-la, né? Isso. Assim, porque eu acho que talvez seria até importante, Muito porque é uma mensagem antiga e tudo, né? A gente até comentar aqui ao vivo. Isso, muito bom. Ao vivo ou ao morto, né, Sônia? Ô, Jário, mas é engraçado, né? Quando essas mensagens nos incomodam, gente, aquilo fica martelando na nossa cabeça e a gente fica tentando achar defeito, encontrando e justificando. E a questão, assim, são subterfúgios criados, né? Para você não autorizar aquele pensamento como uma verdade, né? Porque ele te incomoda tanto, ele te diz respeito, ele vai de encontro a você, mas você tem que descaracterizá-lo de alguma forma. Né? É isso mesmo. Ô, Jário, voltando aqui ao Marcelo, ele fala que os esponjas já haviam se retirado do local, mas ainda continuava muita confusão, assim, muita gente, aquela coisa toda. Aí ele passa a pensar no Anselmo. Lembra do Anselmo, Jário? Lembro do Anselmo. Ele tinha convulsões, né? Isso. E o Marcelo pensa, quais seriam os motivos que levaram o irmão que levaram o irmão Anselmo a descer aquela situação? Aí ele brinca assim, limpa aqui, passo pano a colar, dou uma informação a um, a outro, mas esse pensamento continuava. De repente, uma voz muito meiga e doce chegou-se junto a mim. Virando-me, identifiquei logo a presença de irmã Sebastianinha, grande colaboradora do nosso núcleo, muito estimada e respeitada por todos aqui. Detém uma das mais louváveis folhas de serviços entre os trabalhadores de nossa colônia. Nossa companheira é uma das 12 coordenadoras das tarefas de assistência social. Ela se ocupa da população vagueante, ou seja, aqueles irmãos que passam o tempo todo pela praça. Que passam pela praça, pelos campos, andando sem direção. Companheiros ainda muito presos aos vícios materiais. Tornam-se, pouco a pouco, andarilhos de si mesmo. Eu achei interessante essa colocação. Andarilhos de si, né? Jário, eu passo a refletir. Esse vagar é interior, né? Isso, é uma procura sem fim. É verdade. Né? É uma procura sem fim. Ela não tem nem localização. Né? Aí o Marcelo
fala que tornaram-se prisioneiros da invigilância de cada dia. São irmãos do caminho, despreparados para os empreendimentos maiores e que muito poucos se preocupam em preparar para o futuro processos da evolução pessoal. Como é triste encontrarmos aqui os nautas das ilusões, navegantes que não se preocupam em buscar uma rota segura que os levasse ao porto do crescimento espiritual. Ô, Jário, eu entendi bem essa colocação do Marcelo, mas eu fiquei assim, meio assim, na dúvida, porque sério, é certo que é triste e tal, mas como encontrar, Jário, uma rota segura se nossa mente não está preparada para isso, não encontra campo para isso, está me entendendo? Não. Preparado, né, nós estamos. Sim. Né? Preparados nós estamos. Nós não estamos dispostos. Certo. Porque a procura, né, é quando Jesus diz assim, né, busca e achareis, né, o buscar tem um preço, né? Não é? Tem gente que acha que é buscar assim, encontrei Jesus, né? Encontrei Jesus. Tá, e aí? Né? Será que encontrou mesmo? Porque essa busca ela tem um preço, né? Certo. A busca ela implica num processo de identificação, ou não é? Sim. Você tem que identificar o objeto da busca. Certo. E essa identificação ela é trabalhosa no interior do ser. Por quê? Porque você tem que, né, tomar consciência dessa identificação e dentro dessa identificação você tem que regularizar isso, autenticar isso, não é? Na sua mente. Ou seja, você não basta você buscar, você tem que dar a essa busca uma chancela de verdade. Entendi. Né? Uma chance e dar a ela autoridade. Senão, você vai ficar buscando. Você está buscando o quê? Sei lá. No seu entendimento, nós estamos preparados. Preparados. Mas nós não estamos dispostos. Dispostos. Sim. Ora, gente, já tem aí 4.000 anos, não é, que nós lidamos com pensamentos redentores. Não isso aí. Sem contar a presença de Jesus. Não é? É isso mesmo. Ô, Jário, estamos terminando. E vamos aqui agradecer aos nossos ouvintes por mais essa oportunidade. E até a semana que vem com a mensagem de Emmanuel do Carnaval. Se Deus quiser, vou trazer a mensagem. É isso aí. Um grande abraço a todos.